Fahrenheit é uma escala de temperatura proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724. Sua unidade é o grau Fahrenheit, símbolo F. Esta escala foi utilizada principalmente pelos países que foram colonizados pelos britânicos, mas seu uso atualmente se restringe a poucos países de língua inglesa, como os Estados Unidos e Belize. Para o uso científico, há uma escala de temperatura chamada de Rankine, que leva o marco zero de sua escala ao zero absoluto, e possui a mesma variação da escala Fahrenheit. Em 1708, Daniel Gabriel Fahrenheit visitou Ole Homem em Copenhague. Com ele, aprendeu muito sobre construção de termômetro de mercúrio, aperfeiçoando o processo de purificação dos elementos. Posteriormente, Homem era astrônomo e estava habituado a realizar o sistema de numeração. Esta provavelmente era a razão de ter atribuído nas suas pesquisas o valor zero ao ponto de fusão da água e o valor 60 ao ponto da ebulição. Perceberá, entretanto, que a temperatura mais baixa, medida com seu termômetro de Copenhague, era inferior ao valor considerado 0 graus, ponto de fusão da água. Ao comparar a diferença entre o ponto de fusão da água e este novo valor encontrado com o ponto de fusão da água e o de ebulição da mesma, constatou que a primeira diferença correspondida a 1/8 do tamanho da distância entre a fusão e a ebulição da água. Como a escala era dividida em 60 unidades, esse 1/8 correspondia a 7,5, ou seja, a menor temperatura encontrada em Copenhague era menos 7,5 graus, numa escala que o ponto de fusão da água era 0 graus e o ponto de ebulição era 60 graus. Para evitar valores negativos nas suas medições meteorológicas, resolveu alterar a nomenclatura para 0 graus na temperatura mais baixa em Copenhague, alterando consequentemente a temperatura de congelamento da água para 7,5. Seguiu pelo mesmo caminho e também usou estes dois números como referência para sua escala. Roma estava preocupado com as medições meteorológicas, portanto, como Copenhague praticamente nunca passava do valor de 26 graus da sua escala, resolveu construir termômetro de 3/4 do tamanho que ficava acima do ponto de fusão da água, ou seja, iam até 22,5 graus, 7,5 vezes 3. Mais tarde, alterou o ponto de fusão da água para 8 graus, em vez de 7,5 graus, o que fez com que os seus termômetros fossem até 24 graus, de 8 vezes 3, em vez de 22,5. Logo depois, Fahrenheit passou também a adotar o valor de 8 para o ponto de fusão da água, evitando muitas contas com valores decimais. Fahrenheit, entretanto, foi além. Por volta de 1717, desenvolveu um método de filtragem de mercúrio em membrana de couro, que possibilitou criar termômetros mais preciosos, e com isso conseguiu dividir cada intervalo dos seus termômetros em 4 partes. Como não pretendia utilizar valores decimais, isto acarretou a multiplicação por 4 de todos os valores que encontrará. Assim, o ponto de fusão da água tornou-se 32 graus. 8 vezes 4.